A série de História da Tecnologia dessa vez vai contar com detalhes um episódio do mercado. Para ajudar a gente a entender a história da Apple e dessa indústria inteira, a gente vai mergulhar de cabeça na demissão de Steve Jobs da empresa que ele mesmo cofundou. O que isso representou para a marca? O que ele fez depois de sacar o FGTS? E como é que foi o retorno triunfal? Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal do Tecmundo se você ainda não é um inscrito. Deixa o seu joinha, senão você vai esquecer. E toca no sininho para receber notificação, porque tem vídeo todo dia, beleza? Então vamos lá para a história da demissão do Steve Jobs. Antes de chegar nesse momento fatídico, um rápido resumo. A Apple foi fundada em 1º de abril de 1976 por Steve Jobs, o seu parceiro Steve Wozniak e um colega deles, o Ronald Wayne, que só estava lá para ajudar com a papelada e pulou fora do negócio dias depois, sem imaginar que a chance que ele deixou para trás era a Apple. O primeiro produto foi o Apple I, um computador bem rústico e que era montado numa garagem até a empresa conseguir os primeiros financiamentos. Da dupla, o Woz sempre foi ali o gênio da engenharia e o gênio da computação, o cara da parte técnica de colocar a mão na massa. O Jobs, por outro lado, entendia bem menos dessa área, mas tinha o faro para o marketing, uma rara visão dos negócios e uma oratória de dar inveja. Agora saltamos para 1983, quando o investidor e presidente da maçã, Mike McCullough, que era um executivo veterano para tocar a empresa, que já não era ali mais uma aventura, mas sim uma companhia consolidada na lista de empresas mais poderosas do mundo da Fortune 500. O escolhido foi o John Sculley, que era chefão da Pepsi. Para recrutar ele, o Steve Jobs teria usado a clássica pergunta: você quer passar o resto da sua vida vendendo água açucarada ou quer uma chance de mudar o mundo? Ele quis mudar o mundo e virou CEO da Apple em 11 de abril de 1983. Esse começo de gestão foi de altos e baixos, a maioria por causa do Steve Jobs, o ainda jovem cofundador. Nessa época, o computador Apple Lisa era um fracasso absoluto de crítica, especialmente de vendas, o que enfureceu o Jobs, que tinha colocado muita paixão nesse projeto. Anos antes, o Apple III dava tantos defeitos que obrigou a empresa a não descontinuar o Apple II. Por isso, ele nomeou a si mesmo como chefe da divisão que cuidava de outro aparelho que estava em desenvolvimento paralelo, o Macintosh, que já ganhou história aqui no canal. Ele saiu em 1984 e hoje é imortalizado, mas no período também não foi ali unanimidade, especialmente pelo alto preço. Era difícil de competir porque IBM e Microsoft eram as gigantes da informática. E a vida de quem trabalhou na equipe do Mac aparentemente foi um inferno. O Jobs dava ordens demais e tinha uma personalidade forte, o que geralmente você sabe, né? Significa que ele era grosso desnecessariamente e não se preocupava em ser uma pessoa agradável. A equipe reclamou demais do comportamento dele, olha, reclamou tanto que isso começou a chegar nos ouvidos do CEO, o John Sculley. Nesse momento, o Sculley e o Jobs ainda eram muito amigos, eles andavam juntos o tempo inteiro, eles passavam horas conversando sobre a vida, sobre o trabalho, um admirava muito a trajetória do outro. Aí veio mais uma sequência de erros. O principal foi o lançamento em janeiro de 1985 do Macintosh Office, um computador focado em produtividade para o mundo corporativo, o que já não era novidade naquela época. A imprensa acabou com o produto, afirmou que ele era fraco, chamando até de brinquedo. Segundo o próprio Sculley, isso derrubou Jobs, que ficou muito deprimido e aí resolveu adotar medidas desesperadas. Olha só, ele queria baixar o preço do Mac Office e levar o dinheiro do marketing do Apple II, que ainda vendia muito bem, para os computadores da outra divisão. O colega discordou, eles discutiram feio e foi aí que a amizade ficou abalada para sempre. Foi aí também que o Jobs tomou uma decisão que mudaria a sua vida. Ele resolveu levar essa questão para o conselho da Apple. O Sculley duvidou que o amigo faria isso, mas ele foi lá e fez. Aqui a gente tem que fazer outra parada na linha do tempo. O Jobs e o Woz eram os cofundadores da empresa, mas eles não eram mais os donos dela. Desde dezembro de 1980, a maçã era uma companhia que foi a público com ações no mercado. Quem tinha mais ações se tornava conselheiro e tinha o verdadeiro poder de decisão ali dentro. O próprio CEO
fazia ali as suas coisas, tomava decisão, mas era uma figura mais de gerência executiva que podia ser contrariada. Não era uma boa ideia brigar com o conselho da Apple. Um por vez, o Jobs e o Sculley apresentaram os seus argumentos para o conselho em reuniões separadas. Em 24 de maio de 1985, o Sculley venceu, principalmente porque a situação da empresa não andava muito boa na época, e o Jobs era visto como rebelde e temperamental demais para continuar dando ordens. Além disso, nos argumentos, o cofundador tentou virar a mesa e fazer o conselho demitir o CEO, que ele mesmo ajudou a contratar, o que não colou com eles. Mas olha, não foi uma demissão simples também. Primeiro, o conselho permitiu que o Sculley tirasse o Jobs da chefia da divisão do Macintosh. Segundo, ele foi rebaixado de cargo e não tinha mais nenhum poder de decisão. Ele só podia atuar como uma espécie de consultor criativo de luxo. Essa foi a estratégia da Apple de forçar a demissão de Steve Jobs sem mandar ele embora, tirando todos os poderes e privilégios e tornando toda a situação simplesmente insustentável. Sabendo que não teria mais futuro lá aos 30 anos e querendo sair desse limbo, em 16 de setembro de 1985, Steve Jobs entrega oficialmente a sua carta de despedida. Naquele período, o executivo já tinha muitos fãs e inspirava jovens que queriam triunfar no Vale do Silício, mas ainda não era essa figura grandiosa de hoje. Por isso, pouca gente realmente achou que aquela tinha sido uma má ideia, mesmo ele sendo um dos cofundadores. A Apple continuava existindo quase sem arranhões e o Jobs precisava agora de um novo emprego. A maçã fechou os anos 80 muito bem, agora com a figura do francês Jean-Louis Gasset no lugar de Jobs. O Macintosh, a partir de 1986, se estabeleceu como um aparelho poderoso e versátil, ganhando novas gerações e conquistando cada vez mais fãs. O Sculley até começou a sonhar com um projeto ambicioso, um assistente pessoal digital, ou PDA. O nome dele era Newton, em homenagem ao físico que formulou a teoria da gravidade e estampou a primeira logo da história da Apple. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre ele. Já o Jobs, olha, ele não perdeu tempo. O cofundador aproveitou e recrutou vários ex-colegas, a maioria já insatisfeita na maçã, por causa das brigas entre os times do Apple II e do Mac. Com essa galera nasce uma nova empresa, a Next, com tudo em maiúsculo menos a letra E. A ideia já estava na cabeça do Jobs faz tempo, quando ele virou só o consultor de luxo na Apple, então faltava só a oportunidade perfeita. A ideia da Next era fazer uma workstation diferente, um computador voltado para a educação, que fosse capaz de rodar testes de laboratório, mas também ser usado nos dormitórios por estudantes fazer o dever de casa, os trabalhos e tudo mais. E quase que a ideia nem teve tempo de nascer. Em 23 de setembro de 85, a Apple processou a Next, porque supostamente a equipe estaria usando segredos da ex-empresa para tocar a nova companhia. O Jobs denuncia então o caso para o jornal The New York Times e, no fim das contas, os dois lados chegaram a um acordo sem precisar de julgamento. No começo, a Next só rodava a partir de 7 milhões de dólares, o que é muito pouco para uma empresa inteira, e olha, esse dinheiro veio do bolso do próprio Steve Jobs. Mas os investimentos começaram a chegar e a empresa começou a crescer, o que incluiu, olha só, fazer um contrato de 100 mil dólares para o lendário designer Paul Rand criar a logo da empresa, que é uma ilustração ali em forma de cubo. E tá sentindo falta de alguma coisa? Pois é, ainda não tinha produto. Nesse meio tempo, em 1986, o Jobs ainda compra por 10 milhões de dólares da Lucasfilm os direitos de uma divisão de computação gráfica que logo vira independente e adota o nome de Pixar. Pois é, um dos maiores estúdios de animação do mundo nasceu nesse rolo aí. O tempo passou e em 87, a Next resolve fazer também o próprio sistema operacional para não precisar licenciar o sistema de ninguém. E aí nasce o Next Step, que é baseado em Unix. Em 12 de outubro de 1988, quase 3 anos depois, o Jobs volta aos holofotes em uma apresentação do computador que ele tanto queria lançar, com várias demonstrações de aplicativos que incluíam até um dicionário. Em 89, ele consegue firmar parcerias com várias escolas para fornecer o Next por um preço ainda meio salgado, mas prometendo muita coisa. O drive óptico de disco era de ninguém menos que a Canon, que já foi tema do História por aqui e olha, também aplicou muito dinheiro na companhia e queria ver esse produto sair logo. O lançamento ao público só acontece em 1990.
O modelo foi elogiado e foi escolhido como estação de trabalho por muita gente influente na área. O John Carmack usou um Next para programar o primeiro Doom, e Tim Berners-Lee, o pai da internet, praticamente criou o primeiro servidor web e o primeiro navegador do mundo utilizando esse modelo da Next. Nesse mesmo ano sai a segunda geração do computador da empresa, com o Next Cube, que era o top de linha, e também o Next Station, que era uma versão um pouquinho mais acessível e com um monitor já embutido. Em seguida vieram ainda os modelos Next Cube Turbo e também Next Dimension. A ideia de um aparelho educativo, aquela coisa toda ali do começo, foi trocada pela de um computador de produtividade, com funções modernas e que viraria um padrão na indústria, tipo ter um leitor de CD e também suportar uma impressora colorida. Em 1993, para surpresa de muita gente, a Next larga esse mercado de hardware, de aparelhos, e passa a focar apenas em software, demitindo mais de metade da equipe. O Next Step começou então a ser licenciado para marcas como IBM e Canon, e a empresa lançou em parceria com a Sun a OpenStep, uma API que era orientada para objetos e que funcionou em cima de um sistema operacional. O WebObjects, que é uma plataforma de ferramentas para a construção de ambientes online, nasceu aí e olha, foi um dos projetos favoritos de toda a carreira do Steve Jobs. Esse sucesso em sistemas operacionais e programas começa então a chamar a atenção de uma certa empresa que aparece disposta a adquirir a Next. Você aí já deve ter adivinhado que a gente está falando da Apple. Por ironia do destino, veja só, em 1996 a Apple estava muito mal das pernas, com produtos demais no mercado, sem grandes destaques e perdendo muito dinheiro. Olha que situação. Anos antes, o John Sculley bateu de frente com o conselho de novo, mas dessa vez ele estava do outro lado. Ele perdeu uma briga sobre licenciamento de softwares e pediu para sair. Ele tomou decisões bem controversas antes, como escolher os chips PowerPC para os Macs em vez dos populares Intel, uma decisão que só foi revertida anos depois. O substituto dele foi o Michael Spindler, que insistiu em erros anteriores, depois fez uma reestruturação que resultou em perdas, em demissões e quase conseguiu fazer a Apple ser vendida para a Sun por uma mixaria. Sem moral com o conselho e os funcionários, ele foi trocado por Gil Amelio. Esse era um jovem executivo que tinha pouca experiência, mas entre as ações para aprimorar os sistemas operacionais da empresa estava aí a compra da Next. A aquisição foi confirmada em 20 de dezembro de 1996, por cerca de 400 milhões de dólares, e era uma absorção total, com toda a companhia passando para os times da maçã. O Jobs, tecnicamente, seria só um conselheiro, mas o Amelio não resistiu aos péssimos resultados financeiros da época, que eram os piores da história da empresa, e foi demitido em julho de 97. A oficialização do retorno aconteceu em agosto, quando Jobs subiu ao palco do Macworld daquele ano e comandou a conferência daquele jeito que você conhece muito bem que ele faria nos anos seguintes. Em setembro de 1997, 12 anos depois da demissão forçada, o Jobs se tornava o CEO interino da Apple, mas não vai sair do cargo até o seu próprio afastamento por questões de saúde. Logo no começo, ele fez uma reestruturação completa das linhas, cancelou um monte de produtos, promoveu a descontinuação até mesmo do Newton, aquele assistente portátil que só deu dor de cabeça para a Apple. O produto que marcou seu retorno foi o iMac G3, que é aquele que tem a traseira colorida, começou só na cor azul, depois ganhou vários modelos. E é claro que ele não acertou em todas, mas em seguida vieram o iTunes, o iPod, o iPhone, o iPad e muito mais. Não dá para dizer que foi um erro colocar ele novamente no cargo, mas vale lembrar que o Steve Jobs não era o gênio por trás de todas as ideias. Ele tinha uma equipe extraordinária por trás, com grandes nomes em todos os processos, incluindo ali o design com o Johnny Ive, na engenharia com vários chefes de setores e por aí vai. O John Sculley volta e meia conta em entrevistas que se diz meio arrependido da demissão, embora na época ele não tivesse ideia das consequências desse ato. E o próprio Jobs voltou a falar do assunto naquele famoso discurso na Universidade de Stanford, mostrando que aprendeu a lição como uma forma de recomeçar do zero, manter a paixão acesa e nunca desistir, mesmo quando tudo parece dar errado. O caso foi retratado nas duas cinebiografias sobre o executivo.
Jobs, de 2014, com Ashton Kutcher no papel principal, e Steve Jobs, de 2015, com Michael Fassbender vivendo o Jobs e o Jeff Daniels como John Sculley. E olha, se você quer detalhes mesmo, aí fica a indicação da biografia dele, que é um livro escrito por Walter Isaacson. E essa é a história da demissão, do tempo em outra empresa e do retorno de Steve Jobs, um capítulo que é muito importante na trajetória da Apple e também na história da tecnologia. Se você tem uma sugestão de uma empresa, de um produto ou de um serviço para figurar aqui no canal, deixe o seu comentário, porque a gente lê, a gente atende os pedidos da galera assim. Não se esqueça de se inscrever no canal do Tecmundo se você não é inscrito, deixa um joinha aqui no vídeo, toca no sininho para receber as notificações e confere a playlist do História da Tecnologia, porque aquela história que você tanto quer ver já pode ter sido contada aqui. Até a próxima!